Tudo bom? Vou fazer uma pergunta primeiro inicial. Quem conhece a Morada da Floresta, levanta a mão. E quem ouviu falar, quem participou do projeto Composta São Paulo, levanta a mão. Quem já ouviu falar, levanta a mão. Tá bom. Então eu sou Cláudio da Morada. A gente tem uma casa no Butantã. Começamos inicialmente com práticas ecológicas domésticas, compostando os nossos resíduos, separando o nosso lixo, procurando utilizar a natureza de uma maneira mais sustentável, mais inteligente, com a aplicação da permacultura urbana. Formas da gente lidar com a natureza de uma maneira mais saudável, gerando produtividade e gerando também sustentabilidade. E aos poucos, essa experiência pessoal foi tomando corpo e trazendo uma necessidade de compartilhar essa experiência com mais pessoas, entendendo que é uma das soluções, um dos caminhos necessários para a gente tomar enquanto sociedade, a gente olhar como que a gente lida melhor com a natureza, com o meio ambiente, com o nosso consumo, com o nosso resíduo, enfim. Então eu particularmente conheci a permacultura há muito tempo atrás, comecei a fazer compostagem em 99 por vontade, sem informação disponível na internet, fazia no quintal da casa, do terreno que a gente da morada, e em 2007 eu conheci as minhocas vermelhas, entendi como elas funcionam, como que é mais fácil trabalhar a compostagem doméstica com as minhocas, e também como é mais fácil organizar e é uma forma que possibilita as pessoas fazerem isso, inclusive dentro de um apartamento. Isso foi em 2007. Aí em 2009 a gente abriu a Morada da Floresta, que é uma empresa e é um instituto também. E, enfim, aí com essa caminhadinha, em 2010, o governo federal baixou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que vocês devem saber, dando as diretrizes para a gente lidar agora de uma maneira mais sustentável, mais consciente com os resíduos. E em São Paulo tinha um trauma da compostagem, né, que a gente teve uma experiência muito mal sucedida na Vila Leopoldina, que foi embargado, uma compostagem que o resíduo não era separado na fonte, chegava lá para ser separado e dava mau cheiro, enfim, a sociedade, a vizinhança reclamou muito, o Ministério Público fechou e aconteceu um trauma na cidade. E a cidade não estava preparada, a estrutura da cidade não estava preparada para se pensar em compostagem na cidade. Então eu comecei a buscar autoridades do governo municipal para questionar e levantar essas informações, para ver como que a gente consegue mexer nessa estrutura para favorecer a prática da compostagem na cidade. Aí nisso organizamos um seminário em 2012 na Câmara Municipal, que foi trouxe o assunto da compostagem à tona, e depois entrou o Fernando Haddad no governo. A gente fez uma pressão para de compostagem na gestão, né? Desse seminário de 2012 saiu as propostas do seminário de compostagem para a cidade de São Paulo, enfim, e eles aceitaram uma das metas na gestão anterior, que teve a meta de fazer a compostagem de todas as feiras livres. Então começou uma caminhada nesse sentido. E quando a prefeitura foi reelaborar o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, então eles convidaram também a gente que tinha organizado o seminário para ouvir as nossas sugestões e, por bênção divina, boa parte das nossas sugestões foram aderidas ao plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos da cidade. E um desses conceitos é a compostagem descentralizada, que eles chamam lá de compostagem in situ. Então, dentro do plano da cidade está previsto que praticamente 1/3 dos resíduos orgânicos devem ser tratados e compostados no próprio local de origem. Isso é algo completamente inovador para pensar enquanto política, enquanto pensamento, diretrizes para tratar os resíduos. Então isso aí é algo conquistado na cidade de São Paulo. E é isso, cada casa pode fazer a compostagem, o condomínio pode fazer a compostagem dos apartamentos, as escolas podem fazer a compostagem dos seus resíduos. Onde tem uma área disponível, é passível de fazer a compostagem, né? Então a gente traz muito essa mensagem, ou seja, o principal trabalho meu, exclusivo, é trazer essa mensagem. Da Morada da Floresta a gente traz essa mensagem, mas também com um ambiente familiar que ultrapassa a parte dos resíduos orgânicos,
mas no uso de fraldas ecológicas, né, de não usar as fraldas descartáveis, de também evitar o uso dos absorventes femininos descartáveis, dando soluções para, né, não gerar esses resíduos. Como que a gente consegue diminuir a nossa... Então, dentro da situação São Paulo, né, estamos entre 12 milhões de habitantes. Esses dados eu fiz questão de pegar de 2014, porque foi na época do projeto. E o cidadão de São Paulo, o paulistano, ele gera mais resíduo do que a média do Brasil, tá? Então, o brasileiro, em geral, ele gera 1,1 kg por dia de resíduos. Desses, mais da metade são orgânicos. O paulistano, por hábitos, por consumo, enfim, por N motivos, gera um pouco mais do que a média da população. Então, de 1,6 quilos dia que a gente produz, mais da metade são resíduos orgânicos. E a gente ainda está lidando com esses resíduos orgânicos como se ele fosse o lixo, né? Quando a gente aprendeu a fazer a separação da coleta seletiva dos recicláveis e não recicláveis, a casca de banana está indo para os não recicláveis. E agora a gente precisa reaprender a separação de resíduos, separar em 3 frações no mínimo, né? A gente fala da 4ª fração, que são os perigosos, mas que entra na parte da logística reversa. Mas vamos concentrar aqui nos 3, que é o orgânico para levar para compostagem ou algum tratamento para recuperar esse material. Os recicláveis secos, são as embalagens, papel, vidro, plástico e metal. E os rejeitos, que são os que deveriam estar indo para o aterro sanitário. Porém, a gente tem uma realidade bastante distoante dessa situação. E aqui é interessante a gente pensar que na hora que a gente olha os resíduos orgânicos como recicláveis, são recicláveis orgânicos, a gente produz mais de 80% dos nossos resíduos são recicláveis. Se a gente dar um olhar mais pontual, a gente tem uma economia aqui, financeira, enorme, assim, uma potência. A gente está falando dos recicláveis, de gerar economia, gerar renda. Quando a gente olha para o orgânico, a gente trata de cara naquele problema que o Instituto Chão está falando ali do produtor orgânico. Os investimentos governamentais para a agricultura orgânica, agricultura ecológica, é muito pequenininho. As iniciativas, possibilidades, recursos, está muito pequeno. E onde que está o dinheiro? Na gestão de resíduos é uma grande fonte de dinheiro, porque toda cidade precisa cuidar dos seus resíduos. Normalmente, em torno de 4 a 7% do orçamento municipal está direcionado para a gestão de resíduos, e a gente está jogando tudo fora, desperdiçando nutrientes à beça e deixando de aproveitar, gerar educação ambiental, produzir adubo que pode subsidiar a agricultura periurbana, agricultura periurbana e agricultura do interior também, e jogando isso tudo no aterro sanitário. Então eu vou deixar aqui esses dados aqui do lado para a gente ter de comparativo, só para a gente ver como está a nossa realidade aqui hoje, de 2014, na verdade, que teve uma melhoria, mas em 2014 a gente estava dentro dessa realidade em São Paulo. 99% dos resíduos de São Paulo estavam indo para o aterro sanitário. Então a prefeitura anterior ela buscou mudar um pouco esse cenário, né? Apenas 1% estava indo para a reciclagem, e assim, eu fui um pouco favorável, porque eu falei que 0,001% indo para a compostagem, mas eu sei que é uma quantidade menor ainda do que esse número, mas só para dar um oi, assim, eu existo, estou aqui, e a gente também buscando melhorar. Seguramente, hoje já é um cenário diferente, né? Teve uma ampliação considerável na parte da reciclagem, e também na parte de compostagem com os pátios, o pátio da Lapa, que composta as feiras da subprefeitura da Lapa, Pirituba, em torno, e está se ampliando, porque já a prefeitura anterior deixou já projetado uma ampliação dos pátios de compostagem, então daqui a pouco vai começar a aparecer novos pátios, que é fruto da gestão anterior, que está dando continuidade, também com uma pressão. Então, assim, a pressão popular ela é muito importante. Então, quando o Dória entrou, a gente já fez uma outra mobilização, que chama Objetivos da Compostagem para São Paulo, que a gente criou 6 objetivos baseados um pouco no conceito dos ODS, com metas, e assim, são objetivos que a gente entregou para o Dória para olhar a cidade e dar continuidade do que foi feito anteriormente. Nada se aconteceu, não vou tocar nesse assunto, mas ele é também um documento referência para outros municípios também, né? Porque a gente... se o prefeito pegar essas diretrizes e seguir, já assim, está meio caminho andado ali para tratar os seus resíduos orgânicos.
Então a gente está dentro desse cenário, galera. Se a gente não fizer nada, assim, a gente não tem para onde correr. É isso que a gente vai tá dando de legado para os nossos filhos e para os nossos netos. Então a gente precisa mudar hoje. A gente pensa, né? Ah, mas se eu mudar na minha casa não vai fazer nenhuma diferença. Se eu pensasse assim, eu não teria feito tanta coisa que eu já fiz. E parece que é pouco, mas na hora que mais um, a gente faz a força, a gente juntos somos muitos e a gente consegue fazer essa mudança. E a gente prega, entre aspas, a prática sustentável em casa, porque todo mundo tem uma casa, todo mundo produz resíduo, todo mundo pode mexer um pouquinho da zona de conforto e, né, mudar o hábito para melhorar as suas práticas. Todo mundo pode fazer isso. E depois a gente pensa na empresa, na sociedade, no governo, o que a gente pode fazer dentro de casa? Então, essa muita mensagem aí que está na nossa mão, né? Tanto o nosso resíduo quanto o nosso consumo. Enfim, aí então a prefeitura me convidou em 2013 para elaborar um projeto de compostagem doméstica para São Paulo, para fazer uma pesquisa, para pensar em elaborar um plano, uma política pública para estimular a prática da compostagem doméstica na cidade. Então, dentro do escopo, a gente tinha o PGIS, que já estava dando as diretrizes da compostagem in situ, a ideia de fazer educação ambiental, levantamento de dados para pesquisa, política pública e a entrega de 2.000 composteiras domésticas. Vermicomposteiras é porque a técnica vermicompostagem é a compostagem com as minhocas. Um detalhe que o projeto Composta São Paulo ele foi pago por uma cláusula contratual da gestão de resíduos da cidade, que 0,5% do contrato, as empresas são obrigadas por contrato a fazer projetos de educação ambiental e pesquisa. Então esse projeto ele não foi pago pela prefeitura, foi a prefeitura que indicou e deu a diretriz para as concessionárias que fazem a gestão dos resíduos domiciliares da cidade fazer, porque eles olharam esse contrato e falaram: o que vocês estão fazendo e agora eu quero que vocês determinem alguns projetos. E então nessa cláusula contratual é que esses projetos devem ser de pesquisa e educação ambiental. Então a gente tinha a realidade, né, de diversidade de público, a gente queria tratar com a cidade como um todo, ocupar o território da cidade como um todo e todas as classes sociais, trabalhar uma estratégia de mobilização e construção de rede, para que também não fosse um projeto com começo, meio e fim, que ficasse sem legado, que quando ele acabasse ali, que ele conseguisse ter alguma perna mínima para a sociedade civil dar continuidade. Uma pesquisa aprofundada de dados, porque a ideia era levantar informações para uma elaboração de uma política pública, disseminação e multiplicação do conceito da prática da compostagem doméstica e transformar o projeto num movimento. Então, resumindo nos objetivos, era entender a aceitação da prática e os aprendizados, né? Porque assim, antes do Composta São Paulo, falar de compostagem doméstica era um tabu. Assim, não é com o governo. Agora está muito mais fácil, né? Já tem até um edital do Ministério do Meio Ambiente para compostagem e usando o projeto Composta São Paulo como referência. Mas vamos voltar no tempo e falar que a gente estava em 2013 tentando convencer a prefeitura ali a aprovar o projeto dentro de um cenário completamente desfavorável para esse assunto, né? Então, assim, a torcida contra era enorme, de todos os lados. Mapear as principais dificuldades do uso da prática, mapear os benefícios gerados e também mapear como que a cidade está, onde